Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez, para falar da palavra de Deus. Demorei um pouquinho, mas não posso deixar de falar desta palavra para que você possa meditar no Senhor e ver que vale a pena servir esse Deus maravilhoso, né? Deus de poder, Deus de glória. Senhor, em nome de Jesus, entrego a Ti, Senhor Deus, este momento em que vou ministrar ao Pai a Tua palavra, algo que tem que queimar no nosso coração, tem que fazer diferença na nossa vida. Portanto, Senhor Jesus, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Portanto, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Um louvor que tem falado muito no meu coração, um louvor antigo, que diz: entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fontes de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti, posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, as vidas que vão ouvir essa palavra, da qual Deus vai falar e vai resgatar a esperança, em nome de Jesus. A palavra está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles. 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com ele. O que é a 4ª vigília da noite? É isso mesmo. 6 horas, de 6 às 9 é a primeira. De 9 às 12, a segunda. De 9 à meia-noite, a segunda. E de meia-noite às 3 da manhã, a terceira. Então, foi quando ele foi, depois de 3 horas da manhã, na noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os filhos e os discípulos, ao verem o andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Amém, querido? Eu lembro quando Eduardo, quando ministrou essa mensagem, ele falou algo muito importante aqui, eu acho bacana, que quando Pedro pediu: salva-me, Senhor, e salve-me, quando ele estava afundando, Jesus prontamente estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco. Como se acha que Pedro foi subir ao barco? Andando pelas águas, de mão dada com Jesus. Perceberam isso? Como esse Jesus teu é maravilhoso. Por isso que a gente aceita esse Jesus, mano. Ele não quer ver ninguém naufragado, afundado na lama, afundado na tristeza, afundado na mágoa. Não, ele não quer ver ninguém, você assim. Ele estende a mão para você.
Recebe essa palavra de Deus neste momento, porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida. E coisa que vai fazer diferença é algo que é de Jesus para fazer diferença na sua vida. Amém, queridos? Então Pedro estava ali, naufragado, mas Jesus chegou e puxou ele pelas mãos. Amém, queridos? Ou seja, mas puxou ele pelas mãos não é para ele ir nadando, não. Puxou ele pelas mãos para ele ir andando. Amém? E estava ventando. Tudo isso é um contexto que eu falo para você hoje aqui, porque como é andar com Jesus? Essa ministração dessa palavra várias vezes. Maria Helena, paz de Jesus, Maria Helena. Eu trazia um pouquinho, mas estou aqui. Para a glória de Deus vivo, estou aqui. Amém? Então, essa conotação desse texto, né, que é Mateus capítulo 14, de 22 até a 33, eu estou pegando de trás para frente, para vocês entenderem esse texto de trás para frente. Né, que Jesus ali, quando Pedro afundou, Jesus prontamente estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, eu quero trabalhar em cima disso aqui. Né? Porque se ele pegou na mão de Pedro e levantou ele, ele voltou a andar sobre as águas de mão dada com Jesus. Amém ou não amém? Para voltar para o barco, ele voltou andando. Agora, quais as circunstâncias? Né? É importante que a gente veja isso. Andar com Jesus tem essas emoções, essas coisas maravilhosas. Tem o sobrenatural, tem o vento, tem a tempestade. São situações que surgem quando você está com Jesus. Mas ele nunca vai deixar de estender a mão para você e fazer o seguinte, fazer voltar você a andar no sobrenatural que você estava andando. Como assim, pastor? Você não estava andando sobre as águas, e depois você olhou para o lado, viu a onda, né? Foi isso que aconteceu, reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, duvidou, e aí ele afundou, começou a submergir. Jesus pega pela mão e bota ele de pé de novo, andando de novo para as águas para voltar para o barco. O contexto é maravilhoso. Andar com Jesus tem essas coisas. Jesus não quer que você ande com Jesus. Eu vou andar com Jesus e não vai acontecer nada. Acontece. Vai ter o vento contrário. Vai ter situações de tempestades. Vai ter situações que Jesus vai ter que estender a mão para você não se considerar totalmente independente, dizendo que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Opa, quem diz Jesus que te fortalece? É importante entendermos isso. Não é o nosso braço forte, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência que vai saber. Andar com Jesus é andar no meio do perigo também, do risco, dessas situações. Uma vez eu vi um ministro falando, você sabe a origem da palavra crise? É crise, crisol. Crisol é aquele fogo que faz, é o local onde você pega o ouro e purifica ele. Nós somos purificados nas situações da nossa vida. E quando Jesus estende a mão, você volta a andar e ficar de pé. Amém, queridos? Agora, para acontecer isso, né, como eu falei que eu estou voltando para trás, estou fazendo uma ministração ao contrário. O caso final é esse, que eu acho muito importante de você frisar, que Jesus voltou para o barco, Pedro voltou para o barco andando com Pedro, de mão dada com ele. E porque Jesus quer que você continue dentro do milagre, dentro da possibilidade do sobrenatural. Ele não quer que você submerja. Se você submergir, se você cair é do homem. Isso não é Bíblia, não estudamos. Não é Bíblia, não, mas é um contexto, é inserido. Jesus te levanta, porque ele quer te ver de pé. Eu sempre falo da atmosfera, né? Por que é a atmosfera? A atmosfera significa o seguinte: ela faz pressão sobre você, é a pressão atmosférica. Para quê? Para você respirar. A pressão atmosférica faz você ficar de pé numa bola que se chama terra, onde o japonês está de cabeça para baixo. Não, pastor, somos nós. Não é o japonês. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te ver no sobrenatural. Quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Para quê? Para você obter fé e não duvidar.
Pedro duvidou. O que ele quer dizer com isso? Se você não duvidasse, Pedro, você continuaria andando. E a gente ia para o barco voltar andando. Jesus quer que você não venha se submergir. Né? Por isso que é importante a gente ter fé e não duvidar. Né? Tiago fala isso. Crê, mas não duvida. Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é certo. Hoje eu passei por uma situação diferente um pouquinho, e a dúvida bateu no meu coração. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer essa mensagem, porque eu não vou duvidar. Eu quase não cheguei um pouco atrasado, mas glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, Ele é verdadeiro. Ele faz diferença na minha e na sua vida. Se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é Ele que faz, não é você. E aqui, amados, Pedro duvidou e gritou, salva-me, Senhor. Eu achei legal. Ele podia entrar em desespero, falou, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? Não, ele falou, salva-me, Senhor. Sabe o que significa isso, amados? Que você tem um Senhor. Quando a pessoa está no mundo e não conhece Jesus, ele vai buscar todos os caminhos, mas quando você tem um Senhor, salva-me, Senhor. A gente, primeiro socorro nosso é o Salmo 121, que diz, socorro bem presente na hora da tribulação. É o Senhor. Né? É isso que você deve entender, porque você já adquire isso com tanta naturalidade que você já chama o Senhor. Senhor, Senhor, salva-me. E Ele prontamente estende a mão sobre você. Porque você já tem isso dentro de você. O que é isso? É a palavra. Quem é a palavra? É o Verbo vivo. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Ele faz a diferença na sua vida, em toda e qualquer situação. Amém, queridos? É assim que Deus faz. Ele quer mover você nessas águas tumultuadas, andando sobre elas. Amém? Então Pedro duvidou, mas gritou, salva-me, Senhor. Nós vamos ter tempo e dúvidas. Não quero dizer que nós somos perfeitos. Não conseguimos ser perfeitos. Não conseguimos vencer todas as batalhas. Não. Mesmo com Jesus, às vezes vai dar uma tretazinha, vai cair numa cova de leões, mas Deus vai superar. Amém, querido? É tão bom ouvir a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. Jesus é isso. Agora, eu quero voltar um pouquinho mais e lá no princípio. Agora eu vou lá para o princípio. Quando Jesus diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu, quando prego isso, eu creio que Deus falou assim, ô Jesus, Papai do céu falou assim, Jesus, tá muito fácil isso aí. Tem que trazer uma emoçãozinha, tem que despertar. Eles estão dormindo aí, eles não sabem ainda a missão que vão ter. Tem que mexer com eles. Aí, vamos orar. Vem para o monte sozinho que eu quero falar com você. Então ele falou assim, discípulos, vocês embarcam primeiro, depois eu vou. Eu vou depois. Os discípulos não perguntaram nada. Como é que ele ia sem barco? Quem ia dirigir o barco para ele? O jet ski? Não tinha jet ski, não. Ele não tinha jet ski. Ele tem outros artifícios que nós não temos. Então, isso é a coisa mais maravilhosa que existe na minha vida. É esse Senhor que salva-me, prontamente Ele está pronto para me salvar. E Ele quer fazer com que nós passamos por experiências para que a gente possa ser provado e aprovado. Senão você não vai ser aprovado. Continuando aqui, então compeliu para que os discípulos embarcassem adiante dele, do outro lado, quando ele despedia ainda as multidões, ainda estava com as multidões ainda. Pessoal, eu vou atravessar o barco, os discípulos já foram na frente, eu tenho que ir atrás. E eu vou orar. Papai do céu, tocou a campainha aqui, quer falar comigo.
E aí, entretanto, o barco já estava. Aí ele foi assim: despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele. Caindo à tarde. 4 horas, 5 horas da tarde. Lá estava ele. Já estava ele lá no monte orando. Sozinho. Meu irmão, você ora para os outros ver ou ora sozinho com Deus? Fala com Deus. Eu gostei muito do Cleison, né? Meu amado irmão Cleison, orando, ministrando uma palavra. Poxa, lembro de você desde o tempo antigo, Cleison. O que Deus faz na nossa vida? Maravilhoso. Dialogicamente, é um diálogo com Deus. Nós temos esse direito, nós temos acesso. O véu foi rasgado de cima para baixo. Deus autorizou de cima para baixo você falar com ele. O véu foi rasgado e você pode falar com ele dialogicamente. É um diálogo que você vai ter com ele. Tremendo isso, amados. E ele, Jesus aqui também fez a mesma. Se Jesus fez, você pode dialogar com Deus. E ele dialoga sozinho. E quanto tempo? Ó, vamos lá. 5 horas da tarde, estava entardecendo, né? Já era tarde. Ele bota aqui, ó, orar sozinho, caindo à tarde. Ou seja, já estava de tarde. Então, ele orou 4 horas. 4 às 6, aí depois de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3. 3, 6, 9, 11 horas orando. E você ora quanto tempo por dia? Quanto tempo você precisa orar? É verdade, mano. Dialoga com Deus, fala com Ele. É necessário a gente entender essas coisas, porque Deus chegou para Jesus e falou assim: Jesus, dá um sacode neles. Porque quando você for lá falar com eles e andando sobre as águas, você vai andando sobre as águas, porque Ele, quando vê você andando sobre as águas, eles vão falar assim: é um fantasma. Eles ainda estão na terra, a mente deles é carnal. Então você precisa despertar o sobrenatural dentro deles. Porque eles, quando você partir, você não vai deixar só discípulos terráqueos. Você vai deixar discípulos espirituais. Isso é fundamental. Você precisa despertar neles. Amém, queridos? Estão entendendo? Glória a Deus. E aí, amados, é um fantasma. E foi isso. Jesus foi, depois de 3 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Ou seja, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram, a palavra boa, enterrados, aterrados, carnalmente assustados. É um fantasma. E Jesus imediatamente diz: tende bom ânima. Essa palavra é muito bom. Essa palavra ânima, significa vida. Tenha vida. Tenha vontade. Desperta, ó tu que dorme. Levante diante dos mortos. Cristo te ilumina. É vida. E eles, imediatamente, Pedro, surpreendentemente, o líder que foi formado por Jesus, de tanta repreensão, de tanta disciplina: eu quero ir contigo. Se é contigo, Senhor, eu quero ir, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: se você quer ir com Jesus, venha. Venha. Venha, porque Ele está pronto para te receber e para te causar experiências que você nunca viu. Nunca viu. É isso que Jesus fez. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse, lá em Apocalipse, depois de ressurreto. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas não só eu vou cear contigo. Você também vai cear comigo. Eu cearei contigo e você ceará comigo. É recíproco, é uma situação maravilhosa que Deus tem para fazer na sua vida, amado. É por isso que Pedro foi andando sobre as águas. E Deus lá em cima deu um sopro. E a onda, o vento, assustou Pedro. Pedro ficou assustado, duvidou, afundou. Deus permite que nós, de vez em quando, precisamos afundar, submergir. Para quê? Prontamente
Diz a palavra de Deus, Jesus estende a mão para saber que você tem um Senhor. Porque Pedro falou o quê? Ele não falou outra coisa senão Senhor, Senhor. O que significa isso? A palavra de Deus que está dentro de nós. A gente já não é mais do mundo, não somos mais terráqueos, nós temos que ter essa palavra dentro de nós. Nós temos que clamar pelo Senhor. Se for outra pessoa, ia tentar nadar, ia tentar fazer outra coisa. Mas nós não. Clamamos porque Ele já está dentro de você. Você o recebeu como Senhor. Senhor, salva-me. Prontamente Jesus estende a mão e salva Pedro. Amém, queridos? E aí, quando salva Pedro, tem aquela situação que nós falamos. Pegou ele pela mão e voltou andando de mão dadas com Jesus para o barco. Se Jesus te bota no sobrenatural para andar, Ele quer que você continue no sobrenatural. Por isso, ele voltou andando com Pedro. Com certeza ele... Levanta, Pedro, vamos andar. Por que tua fé está assim? Vamos mudar, porque quando eu sair daqui, você vai precisar dessa fé. Amados, essa é a mensagem que eu deixo para você, para que você possa saber que Deus nunca te abandona. Nunca vai deixar você desamparado. Nem a sua descendência. Vai mendigar pão, vai ter dificuldade? Vai. Mas prontamente Jesus vai te chamar e te atender. Ele é Senhor da tua vida, amém? Recebe essa palavra de Deus, divulga ela, compartilha ela. Porque tem pessoas que estão assustados, estão vendo fantasma ainda. Estão vendo fantasma. E precisam conhecer o Senhor, que prontamente atende a nossa voz. Amém? Que Jesus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Amanhã, 6 horas, temos oração na nossa igreja. 7 horas, 6 horas. Amanhã vai ser 7 horas da manhã. Temos oração na igreja. Orando por você, orando pela igreja, orando até por mim. Oram por mim. E também, sábado, 7 horas da manhã, também tem oração na igreja. Que nós vamos ter. E domingo, temos o nosso estudo bíblico dominical. Estamos estudando uma carta maravilhosa de Paulo a Timóteo, mostrando o caráter de Timóteo. Que maravilha, que homem de Deus, que Paulo bateu e assinou embaixo, rubricou, dizendo: esse aí é um verdadeiro homem de Deus. Muito importante a gente estudar a palavra de Deus. E domingo à noite temos aquele culto de louvor e adoração. E ontem, amados, foi o fogo puro, desceu fogo lá na igreja. Quarta-feira temos a nossa campanha do manto de Elias. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo hoje, amanhã e sempre. Fica em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, seja contigo hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, todos os dias da sua vida. Vão em paz, fique em paz na sua casa. Sua casa é abençoada. Tem anjos cercando a sua casa. Deus te abençoe. A paz de Jesus, queridos. Tchau, tchau.